Porque se em algum momento a gente passa a desacreditar das coisas, não, tudo é uma ficção e nada mais faz sentido. Nada na ciência é verdadeiro. E aí, pra onde que a gente vai, se nada é verdadeiro? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o livro Sapiens, de Yuval Harari, trazer algumas ideias, alguns conceitos, de repente o que ficou mais aparente, o que chamou mais atenção para cada um, e de repente estimular a pessoa que está vendo o vídeo de ler. Ler e até, caso já tenha lido, comentar algum ponto, discordar ou concordar da gente. A ideia é ser uma conversa, bem tranquilo. A gente podia primeiro dizer do que se trata o livro, ou dizer o que mais chamou a atenção do livro para cada um. Acho que dá pra gente começar contextualizando sobre o livro, que o que norteia o autor é as 3 revoluções, né? A cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. Na parte da revolução cognitiva, o que norteia ali são os mitos, a nossa capacidade de imaginação, a nossa dominação frente a outras espécies. Quando a gente vai para a Revolução Agrícola, ele fala um pouco sobre do aumento da produção, o aumento da civilização, que mais? Da domesticação. E por fim, na Revolução Científica, ele aborda ali um contexto um pouco mais atual, né? Digamos, acho que desde as revoluções, das navegações até o momento atual e hipóteses para o futuro. Então é mais ou menos nisso que se baseia ali a escrita do autor. Eu acho que o que mais chamou atenção para mim no livro é a questão da importância que ele dá a uma história, né, a uma narrativa. Inclusive foi o que me incentivou a ler outros livros, outros textos sobre storytelling. Então, assim, se a gente for pensar, muitas das regras, ou talvez todas, né, regras, leis, hábitos, elas são baseadas em coisas que nós criamos. Né? Então vamos dar um exemplo, né? A parte do dinheiro. O dinheiro é um papel, né? Ou era um papel, hoje é um dígito. Né? Mas já foi muitas coisas, já foi concha, já foi cevada. Mas é algo abstrato. Então esse pensamento abstrato foi o que deu importância, o que deu significado para o que dá significado para muitas coisas do que a gente vive hoje. Né? Então, e é interessante a gente ver como quando a gente começa a deixar mais subjetivo, a gente vê o quanto pode ser absurdo alguns conflitos, inclusive. Então, há guerras porque você discorda do outro em relação à religião. A religião, né, me perdoem aqueles que discordam, mas nada mais é do que algo criado pelo homem. Pode até, para alguns acreditam, vir do alto, mas quem escreve, quem divulga, quem difunde é o homem, é a gente. Então é algo criado pela gente e o pessoal briga a conflito por discordar de um conceito abstrato. O dinheiro, como a gente já falou, conceito abstrato. O que mais se pode dar de exemplo abstrato? Leis. As leis são baseadas em alguns princípios que são considerados importantes porque nós demos importância. Nós criamos essa importância. Né? Ele fala também sobre a Revolução Francesa, né? Em que ele traz os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade. São 3 princípios que são dados essa importância pelo homem. Até aquele momento, ninguém tinha dado a importância que o homem deu, ou não só a importância, mas dá para dizer, a motivação da revolução foi algo que o homem criou. Não é algo biológico, algo comprovadamente científico. É a gente que criou. O livro me trouxe essa importância. É o que eu acho mais importante do livro, é isso. Para a gente saber criticar e saber visualizar o quanto da nossa vida foi criado por algo abstrato, algo da nossa cabeça. Sim. E que essa capacidade de ficção, de imaginação, fez com que a sociedade se tornasse um pouco mais coesa, que estranhos cooperassem. Eu acho que daí você pega a questão do porquê, né? Porque se tudo isso que eu falei, né,
dessa narrativa, agora você falou da ficção, né, do abstrato, por que a gente criou isso? Por que isso foi criado e perpetuou-se, né? Acredito que justamente seja pelo motivo de união. E ele traz uma explicação para isso no livro, de que a nossa espécie, ela se diferencia das outras, ou se diferenciou das outras, e por isso ela perpetuou e cresceu e, digamos assim, dominou o planeta, devido a essa capacidade de contar histórias e aí unir mais pessoas, né? Ele comenta que os outros homos, né? Então nós tínhamos lá o nosso, né, Homo sapiens, tinha lá o Homo habilis, o Homo erectus, Homo neanderthalis. Isso E é também. interessante que não é uma linha evolutiva, esses homos existiram simultaneamente, né? A gente tende a pensar que é sempre numa linha evolutiva, mas eles existiram junto a nós. Isso. E a gente acabou permanecendo. Por quê? Porque eles conseguiam reunir, segundo o livro, segundo o autor, uma quantidade de indivíduos, né, o que os fortalecia, mas uma quantidade limitada de indivíduos. Eu não me lembro agora a quantidade que ele coloca, não sei se era... Não sei. Ele coloca uma quantidade específica, que a partir daquele número foi a história, ou essa capacidade de narrativa, que possibilitava a união. Então, em comunidades maiores, né? E aí foi por isso que o Homo sapiens foi o que se perpetuou em relação às outras. É só a gente parar para pensar hoje como nós aqui no Brasil, por exemplo, compartilhamos de ideias de pessoas que moram do outro lado do mundo. E o que faz a gente se ater a uma causa, acreditar nas mesmas coisas? Esse ideal, essa capacidade do imaginário coletivo, de mesmo pessoas diferentes, pessoas que nem se conhecem, lutam ou compartilham ou contribuem para uma mesma causa que está no imaginário coletivo. Eu acho que ele está aqui nas minhas anotações, ele comenta que são 150 indivíduos. Então, o número que a gente comentou, a partir desse número, em torno disso, é que essa narrativa ela torna-se importante. Né? E ele conta daí como é que foi a nossa evolução, né? Citando várias coisas, que a gente acabou sendo uma espécie que traz muitos genocídios no decorrer da história, tanto de outras espécies, né, até dos outros homos, né, digamos assim, como espécies de animais, de plantas, etc. Ele fala que nós somos seres massacrantes, que não deu tempo da natureza, como ele diz, da natureza se recuperar e se preparar para os Homo sapiens. Então a gente cresceu, a gente invadiu, a gente dominou numa proporção tão rápida que não deu tempo da natureza armar artifícios para se recuperar da gente. E como ele até fala uma coisa bem interessante, que eu pelo menos tinha uma ideia de que os nossos antepassados, né, os homens das cavernas, enfim, as pessoas que viviam nas aldeias tinham uma relação pacífica com a natureza. Mas ele traz que desde sempre, desde dos primeiros andarilhos, né, das primeiras incursões dos Homo sapiens, é sempre um processo destruidor em todos os lugares. Tanto dos homos, outros homos, quanto da natureza e dos animais. E até hoje, né? Isso, a gente é destruidor até hoje, a gente massacra tudo até hoje. A reflexão dele é justamente essa. Eu acho que essa é a importância também do livro, dele você refletir sobre isso e verificar se nós não estamos fazendo a mesma coisa. Agora, talvez com mais conhecimento, a gente pode reduzir esse impacto, essa matança, enfim, esses genocídios que a gente tem desde o início da nossa história e ainda acontecem. Então ele traz isso. E tudo isso foi ali no início do livro, né? Ele fala ali sobre a revolução cognitiva. Então a revolução cognitiva entraria nessa parte de cooperação a partir de um ideal, de uma ficção, de um storytelling, né? Dos mitos, fofocas, né? Das fofocas. Ele fala que as fofocas foram importantíssimas pra gente saber, quase uma contradição, né? Eu sei em quem confiar a partir de uma fofoca, que eu sei se fulano é bom ou não. Ele comenta que é uma grande possibilidade disso, dela ter sido muito importante para o nosso desenvolvimento. Interessante. E aí, vindo para a parte da revolução agrícola,
Putz, essa parte da Revolução Agrícola é muito legal. Que ele traz muitas coisas assim, que eu acho que o que ficou muito forte pra mim, pelo menos, foi de que nós domesticamos as plantas, mais especificamente o trigo, ou o trigo que domesticou a gente. Porque a partir do momento que nós éramos nômades, né? Caçadores-coletores, viviam em vários lugares, estavam aqui, estavam ali, mudavam muito de ambiente. A partir do momento que teve a domesticação do trigo, a domesticação dos animais, as pessoas ficaram restritas a um lugar. Elas não podiam sair dali, porque tinha uma plantação, tinha um trabalho, tinham animais a se cuidar. Então elas não podiam viver livres, elas tinham que ficar sempre no mesmo lugar. Então o trigo foi domesticado ou a gente acabou sendo domesticado? É porque ele fala que o trigo ele tem as suas especificidades para ele conseguir se desenvolver. Então, precisava do solo tal, de um clima tal, e aí o ser humano teve que se adaptar para que, então você quer não mais ser caçador-coletor, quer ficar no mesmo lugar e criar o trigo, né, desenvolver o trigo, tem que arar a terra, vai desenvolver mais horas de trabalho para você fazer isso, vai mudar toda a sua rotina para que isso aconteça. Só antes da gente ir para essa parte, eu queria pegar só um ponto que eu anotei aqui, que eu achei interessante, né, que ele fala sobre o gene guloso. Então, às vezes a gente tem aquela dúvida do porquê que a gente tem tanta necessidade, ou não é nem necessário talvez a palavra, mas tanta atração pelo doce, pela gordura, porque na época ele comenta que uma dessas possibilidades é porque a gente, quando era caçador-coletor, era o que fazia a espécie se perpetuar. Então a gente se enchia de gordura e quando achava uma árvore cheia de frutas em abundância, se comia o máximo possível. Porque não sabia quando ia comer de novo aquilo lá. Exatamente. Isso antes de acontecer a Revolução Agrícola. E essa questão genética foi passando de pai para filho até e se mantém hoje, né? Então a nossa atração pelo doce, pela gordura, ele diz que um dos motivos é esse. Né? Voltando agora para a Revolução Agrícola, então quando ela acontece, ela muda todo o panorama, a rotina, os hábitos do Homo sapiens, né? Os nossos, né? Dos nossos antepassados. E a partir do momento, ele reflete, ele traz o questionamento de se isso realmente trouxe uma melhoria ou um aumento de bem-estar. Porque com isso ele faz diversos apontamentos. Houve um aumento no trabalho, ou seja, as pessoas, os agricultores precisavam trabalhar mais tempo na terra para que o trigo crescesse. Então teve um aumento do trabalho, teve uma diminuição na diversificação dos alimentos, ou seja, como a gente não catava o que estava por aí mais, ficou restrito a coisas que a gente plantava e que dava, né? Tinha que nascer, assim, em bastante quantidade. Ficou restrito a alimentação, ou seja, as pessoas começaram a ficar mais pobres na alimentação, começaram a ter dores, artrites, porque não estavam habituadas a esse trabalho no campo e tal, muita carga, muitas horas de trabalho. E uma coisa muito legal, que elas começaram a se tornar ansiosas em relação ao futuro. Perfeito. Implantar para estocar para o futuro. Então essa noção de ansiedade, de preocupação começou a ser muito forte nesse momento. E aí até é legal a gente pensar, será que a gente sempre tende essa coisa de segurança? Por que a gente sempre busca segurança? Sabe? Em estocar porque vai faltar no futuro, em construir uma grande casa para eu viver confortável, e não sei o que para lá na frente eu desfrutar. Né? E esse questionamento que ele faz também, ele coloca lá que esse excedente que você guardava, né, num imprevisto, nunca ficava para o agricultor, né? Porque veja, o desenvolvimento se passou o quê? Então você começou a ficar em um único local, ter a sua plantação. Dali você começou a ter um pouco mais de previsibilidade do que acontecia, apesar de uma preocupação maior de como ia ocorrer o tempo, de como ia ocorrer a plantação, apesar de mais horas de trabalho, mas você conseguiu criar mais
ter mais filhos, porque não precisava ficar mudando de local. E aquela comunidade começa a crescer. E com a Revolução Agrícola começa as comunidades transformam-se em cidades. E o excedente do agricultor não ficava para ele, ia para alguém que fazia outras funções, né? Então ele traz essa provocação. E vira uma bola de neve, porque se a população cresce, a gente precisa de mais alimento no campo. Se a gente precisa de mais alimento, a gente precisa de mais mão de obra. Para ter mais mão de obra, a gente precisa de mais pessoas. Mais pessoas, mais comida, mão de obra e assim... Ele até fala que quando a gente percebeu, se é que a gente realmente percebeu, já era tarde demais. Não tinha como voltar atrás. É feita uma mudança bem gradual, acho que talvez o pessoal nem tenha olhado o quanto... Mas aí fica aquela pergunta. Ele pergunta isso. Por que, então, que isso continuou, né? Era bom para a espécie. Novamente, Darwin entrando nessa questão. Talvez para o indivíduo, se você parar para pensar, não seria tão interessante, mas para a espécie, por mais que não tivesse um aumento na qualidade de vida de cada indivíduo, você tinha mais indivíduos. Porque não importa a qualidade, né? Ele fala isso, não me recordo das minhas palavras, mas ele fala que não interessa o bem-estar do indivíduo nesse sentido. É o da espécie. Então, é a perpetuação da espécie. Exato. Então, como você tinha mais pessoas vivendo ali, por mais que tivesse mais mortalidade, mais vulnerabilidade em alguns sentidos, ela ia continuar existindo. O Homo sapiens ia continuar existindo. Cara, e aí ele traz a frase que eu trago para nossa vida hoje, que sobre essa necessidade de trabalho, que às vezes a gente trabalha, às vezes não, sempre a gente trabalha para sustentar alguns luxos que a gente tem, né? Às vezes coisas que antes não tínhamos, a gente passa a desfrutar, então a gente passa a trabalhar mais para manter aquele luxo, e ele fala que luxos tendem a se tornar necessidade e gerar novas obrigações. Então, quanto na nossa vida a gente vai criando essas próprias demandas para ter que trabalhar mais para sustentar essas novas demandas que a gente vai criando, e assim como no ciclo sem fim ali da civilização, né, aumento de população, aumento da agricultura, aumento de mão de obra, na nossa vida vem a mesma coisa. A gente começa a criar novos luxos que geram novas demandas, que faz com que a gente tenha que trabalhar mais para sustentar esse luxo que vira uma nova demanda. E o quanto a gente vai fazendo isso e vai gerando uma bola de neve na nossa vida e trabalhando mais para... Novamente o ponto, né, crítico de você verificar se você não está criando na tua vida. Às vezes uma necessidade que ela, se for pensar de fato, ela não existe. Então veja, a gente comentou que eles se transformavam em comunidades ou já em pequenas cidades. E aí é uma coisa que me trouxe uma reflexão grande ali, que foi estabelecida uma ordem social para o pessoal poder conviver de maneira adequada. E aí ele comenta que essa ordem social vem daquela questão que a gente já comentou, né, de ter alguns princípios, alguma legislação e tal, e quando aquilo não era cumprido, né, você já tinha um pessoal, digamos, do governo, digamos assim, não vou chamar de governo, mas daqueles que administravam o local para perpetuar essa ordem. E aí a reflexão que eu quero trazer aqui é essa, né? Se uma ordem social ela é mantida, né, nesse caso, como exemplo, por força militar, pergunta-se, o que mantém a ordem militar? Então, ele trazendo essa ideia, a gente já pode até entrar, acho que na Revolução Científica, que ele traz exatamente isso, que a gente começou a assumir a nossa ignorância depois de um tempo. Porque o que a gente tinha antes era o apoio a antigas tradições, a religião, né, a própria igreja. Não era errado, não é que é errado, né? São crenças do momento. Que o que existia era aquilo que a igreja passava, o conhecimento que existia era aquilo que estava tudo ali. Com os padres, sacerdotes, né? Era todo esse conhecimento que existia. E a partir do momento que a gente começa a assumir a nossa ignorância, de que, cara, a gente não sabe de nada, né? Ou que existe muito mais coisa a se saber, a gente expandiu o nosso conhecimento. Então essa questão
de você não saber das coisas, é até interessante comentar de Sócrates, que tem aquela famosa frase que é só sei que nada sei, né? E a outra, né, que também é muito conhecida, que é conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o ser humano passa a perceber que ele precisa buscar mais conhecimento. Isso traz um grande avanço. E ali, como a Letícia comentou, talvez o início da revolução científica. Isso. Mas bem isso. E trazendo, então, né, entrando naquela ideia que você falou sobre o que mantém uma ordem social, é que ele fala que a ciência vem nesse momento. A ciência sempre prova algo, depois de um tempo isso é refutado e há uma nova prova. Então assume-se que existe o conhecimento do momento e que nada é 100% verdadeiro. Que não é perpétuo. Que não é perpétuo. Isso. Mas a aí ciência ele traz esse ponto. Isso, ele traz isso como um problema. Porque assim como a gente pode perguntar o que mantém uma ordem social, ele fala que se mitos partilhados forem duvidosos, como manter a sociedade unida e cooperando? Porque se em algum momento a gente passa a desacreditar das coisas, não, tudo é uma ficção e nada mais faz sentido. Nada na ciência é verdadeiro. E aí, para onde que a gente vai, se nada é verdadeiro? Eu acho que é questão de responsabilidade. Se a gente constrói a nossa própria ordem, se o ser humano constrói o seu próprio sentido de existência, digamos assim, nos torna ainda mais responsáveis para dizer qual caminho nós temos que seguir. Entende? Não é algo que é pronto. Você tem que descobrir, você tem que analisar, seja o seu caminho pessoal, caminho individual, né, um sentido de vida, seja um caminho como sociedade, como grupo, né? O quão grande é essa responsabilidade. Eu acho que daí a gente pode partir para a questão a gente fala de grupo, então, que ele comenta que nós temos uma tendência a ter uma unidade, né? Que temos uma tendência, lógico, avaliando de tempos grandes, né? Não tempos pequenos, que a gente foi se unindo. Os impérios, né, foram trazendo pequenos lugares, foram sendo anexados e aos pouquinhos foi tendo uma união maior, né, de crenças, de valores. Não quer dizer que é tudo igual, mas há um pouquinho mais de similaridade do que era antigamente, né? Ele fala que nós tivemos 3 ordens universais, ele comenta. A primeira que seria o dinheiro, a segunda que seria a política e a terceira a religiosa. Como eu disse, não quer dizer que seja tudo igual, mas que há uma similaridade entre elas. A do dinheiro vai... Todo mundo hoje, por mais que você não acredite nos Estados Unidos, você não vai negar dólar, né? Se cair dólar na sua mão, você sabe que você pode utilizar em qualquer lugar do mundo. Então, mostra que nós temos valores similares no mundo inteiro em relação ao dinheiro, da troca e tal. Da questão política, nós temos, na maior parte do mundo, hoje, valores capitalistas, né? Pode ter um outro lugar que tem uma questão mais comunista, mais ditadura, mas os valores, em geral, são capitalistas, né? Que desenvolvem ali a produtividade, querem que você desenvolva as indústrias, o comércio, enfim, não vou entrar nesse mérito, senão vai ficar muito longo. E a religiosa, ele mostra a questão de desenvolvimento religioso que aconteceu, que a gente parte de um animismo, depois do animismo para um politeísmo, e de um politeísmo para um monoteísmo. Como eu disse, não é geral para o mundo inteiro, mas a maioria das religiões do mundo, ou elas são monoteístas, ou elas têm uma lei natural que as embasa, digamos assim. E lógico, como a gente falou, que elas vão absorvendo as menores, tem o sincretismo religioso. Eu gosto dessa parte, eu acho que ela pode trazer um crescimento legal para as pessoas que ouvem, né? Que eu gosto muito da filosofia budista, que traz sobre como você se libertar do sofrimento.
E ele traz que a forma de se libertar desse sofrimento é você não ter desejos. Algo nesse sentido. Porque se você tem um desejo, você pode se frustrar quando ele não acontece, quando ele não é suprido. A partir do momento que você não desenvolve desejos, você está no caminho da libertação do sofrimento. Outra coisa legal que ele comenta sobre a história, ele fala que a nossa história ela é classificada como caos nível 2. O que significa esse caos nível 2? Além de você não conseguir prever exatamente o que vai acontecer, se você prevê, essa previsão influencia na própria história. A previsão, por exemplo, ele classifica a previsão do tempo como um caos nível 1. Ou seja, o fato da gente prever a condição climática... A gente pode errar, mas... não vai mudar nada. Eu falar que amanhã vai chover, o tempo, o céu não vai falar a Letícia fez uma previsão de que amanhã vai chover, então eu não vou chover amanhã. Não existe. O caos nível 2 seria no sentido de, vamos supor, um mercado financeiro, uma especulação, uma previsão sobre algo. Muitas pessoas irão agir sabendo que aquilo vai acontecer, fazendo com que aquela previsão a respeito do mercado financeiro, de uma subida ou de uma descida, mude. Então aquela previsão nunca vai se concretizar. Então, a sociedade se organizar no caos nível 2 seria mais ou menos esse sentido, né? Isso, é difícil de você prever. Vamos falar um pouquinho sobre cultura? Primeiro, a definição de cultura, que eu acho bem interessante, que é os instintos artificiais criados através dos mitos e narrativas são chamados de cultura. Tá? Então, primeiramente, o que seria cultura? E depois, ele traz que essa cultura ela serve como se fosse uma infecção, como se fosse um parasita, que ele vai passando de pessoa para pessoa. E ele não se preocupa muito com o estado desse parasita. Uhum. Desse parasita não, né? Desse hospedeiro. Hospedeiro. Ele só vai... Eu acho que fica mais interessante a analogia também, que ele fala, por exemplo, eu até anotei aqui, a evolução orgânica, a sua passagem se dá pelos genes, a genética. E na evolução cultural, nas passagens culturais seriam os memes. Que ele fala de memética. Memética, a capacidade de replicar. Então, na biologia seriam os genes e na cultura seriam os memes. A replicação de unidades de informação seria a memética. Uma frase importante também que mostra a origem ou o objetivo do livro, né? Ele traz que o estudo da história não é para você conhecer o futuro, e sim para perceber que há mais possibilidades diante de nós e que o presente não é natural nem inevitável. Então, como a gente falou, né? Se a gente constrói as coisas, ele não é inevitável, também não é natural. A gente tem essa capacidade de mudar o futuro. O passado já foi, a gente vai mudar o que vai acontecer lá na frente. Uma pergunta que ele faz, né? Se nós somos felizes. Hoje nós somos mais felizes do que os caçadores-coletores? Somos? Será que somos? Ele inicia uma discussão no final do livro sobre a felicidade, que ele chama de bem-estar, né? Que hoje a felicidade é classificada mais como bem-estar, cientificamente falando. Então, depois de todo esse desenvolvimento, né, em que entrou... aprimorar as nossas capacidades, se a gente é realmente mais feliz, se esse aprimoramento das capacidades fez com que tornasse a sociedade mais feliz e menos sofrida. E nesse sentido, tem um trecho, uma passagem que ele fala que é muito legal, que é: temos mais opções do que nunca, mas quão boas são essas opções se perdemos a capacidade de prestar atenção realmente. Então a gente aprimorou essas capacidades muito a cada dia, mas o quão feliz, o quão confortável, o quão bem isso fez pra gente, se a gente tá perdendo essa capacidade também, né,
olhar, ver, perceber. Sim, a gente está voltado com muitas informações, lá chegam de todos os cantos, de todos os lugares, né, da internet, do celular, e a gente talvez tenha perdido um pouco a capacidade de voltar essa atenção para o que importa, ou definir essas prioridades, né, nesse sentido. Para a gente não estender muito, quero comentar que ele comenta, por exemplo, sobre a questão capitalista em si, da obesidade, que ele traz, que é uma vitória dupla do consumismo, que ele comenta também, né, que a obesidade você vai gastar para você consumir, depois vai gastar para você tentar emagrecer, tentar ficar com saúde. Então, acontece isso. Há um comentário também sobre o colapso da família, que é muito importante, que com o surgimento do Estado e com o fortalecimento do Estado... O Estado cresce, a família e a comunidade... perdem a importância, dando mais importância para o indivíduo. A gente pode colocar isso que teve vários benefícios para o indivíduo, mas ele traz no livro também alguns malefícios também, porque aí se você não tem um senso crítico adequado, você fica à mercê daquilo que aparece nas propagandas e daquilo que o Estado diz para você do que é certo e do que é errado. A tua família, o teu pai, a tua mãe, a comunidade mais próxima não te influencia mais como antes. Essa influência poderia ser positiva como poderia ser negativa. E vira uma comunidade imaginária, né? Imagina, hoje você às vezes se identifica muito mais, por exemplo, um exemplo hipotético. Eu gosto da Katy Perry, então a quantidade de pessoas que gostam da Katy Perry são a minha comunidade. Os Katy Perrenses. Algo nesse sentido. Em vez de você se identificar, por exemplo, com o bairro com quem você vive. Primo. Com a tua família. Aquele primo, aquele tio que vem te visitar. Mas então essa questão de, se nós estamos buscando desenvolvermos e nos desenvolvermos em busca de uma felicidade, de um bem-estar maior, será que nós estamos no caminho certo? Será que essa é inerente à mensagem do livro, que nós temos hoje mais responsabilidade pelo conhecimento comum que nós temos? Mas será que nós estamos caminhando nesse sentido de trazer mais felicidade? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Que talvez a forma de você buscar essa felicidade, o caminho, ele dá várias possibilidades, é você buscar um sentido para a sua existência, um propósito. Ele cita Nietzsche, cita Viktor Frankl também, que dá essa possibilidade. Então acho que é isso. Na verdade, os pontos principais acredito que sejam esses. Tem muito mais pontos no livro. Só para fechar. Mas você tem algum ponto que você queira salientar, que talvez tenha ficado mais importante para você? Algum ponto que te marcou mais no livro? 2 pontos só. Ele começa a falar sobre o nosso superdesenvolvimento e a possibilidade de uma criação de super-humanos. E que se a gente começa a desenvolver tanto o nosso ser biológico, se isso vai ser democrático ou se o aprimoramento dessas habilidades vai criar uma elite de super-humanos que vai talvez escravizar os ele traz a humanos. Possibilidade que, como o nosso desenvolvimento científico, no sentido de ciência e saúde, tem sido muito grande nos últimos tempos, ele comenta que, de repente, não estaria tão longe o dia em que não existiria mais doenças e que a gente não teria... Nós seríamos amortais, né? A nossa expectativa de vida ou iria aumentar muito ou a gente não ia morrer. E de que forma essa ciência, essa tecnologia, essa forma seria distribuída. Senão iria criar uma elite de super-humanos. E... Essa é a abertura dele para o próximo livro, que a gente não leu ainda, mas... Homo Deus, né? É Homo Deus, mas ele abre provavelmente para o que ele vai citar no próximo livro. E o que mais me pegou do livro inteiro é que a gente teve um desenvolvimento, desenvolvemos grandes civilizações, grandes feitos, mas a que custo? A que custo isso veio? O nosso desenvolvimento aconteceu à custa de outros animais, em laboratórios, em pequenos espaços para a gente se alimentar, né? Os porcos, as vacas, o mundo, o meio ambiente e os outros seres estão pagando a nossa conta, a conta do nosso desenvolvimento.
Então, acho que o que mais ficou pra mim foi isso. Nosso desenvolvimento a que custo? Que a gente parou de dialogar com os outros seres numa mesa redonda e passou a ser apenas a gente como o topo da cadeia alimentar. Fechou. A gente leu também esse tempo atrás A Revolta de Atlas. Não sei se a gente vai fazer um podcast dele. Estamos lendo Rápido e Devagar. Que mais Lemos Admirável Mundo Novo. Mundo Novo. Esse possivelmente a gente faça. Talvez, quem sabe. Mas até a próxima. Tchau!